Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 22, a partir do verso de número 51. O texto não é projetado no telão, para você trazer sempre com você a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: E Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante do Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Dedicou seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira do Senhor, o Deus de Israel, como o seu pai havia procedido. Que o Senhor aplique a sua palavra como bálsamo de paz, graça, misericórdia ao nosso coração. Amém, queridos? A minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Pelo seu sorriso aí, você é da época dessa música, cantada na voz inconfundível de Elis Regina, mas a canção é do Belchior. Filhos se parecem muito com os pais, e isso é algo natural e muito comum. Mas o que tem me intrigado é ver não raro que filhos reproduzem as histórias dos seus pais. Há situações familiares que mais se parecem com histórias de cinema. Aliás, em Hollywood, dá-se um desses casos, com a atriz Julie Garland, que é mãe da também atriz Liza Minnelli, reconhecida como uma das mais talentosas intérpretes de Hollywood no seu tempo. Julie Garland, protagonista do filme Mágico de Oz, teve uma vida muito conturbada, viveu às voltas com 5 casamentos, problemas financeiros constantes, vícios, e tentou o suicídio várias vezes, uma das quais por acidente acabou vindo a falecer. Liza Minnelli, a sua filha, acompanhava a mãe desde cedo nos estúdios e foi ganhadora do Oscar por aquele filme maravilhoso Cabaré, de 1972. E curiosamente, também lutou contra o vício e sobretudo do alcoolismo. Casou-se 4 vezes e teve um problema grave cerebral e quase perdeu todos os movimentos por conta disso. Histórias repetidas. Na minha experiência pastoral, eu tenho encontrado muitas pessoas que vivem esse drama. A vida se catastrofiza e aparentemente do nada. Hábitos nocivos se repetem, escolhas desastrosas são feitas, comportamentos xerografados, gente que acabou se tornando uma representação real de um holograma imaterial do pai, da mãe. E nesse universo eu encontro muito aqueles que se sentem impotentes e acabam incorporando as mesmas inclinações emocionais. Existem os que são perseguidos por fantasmas psicológicos,
os herdeiros das ambiências e da cultura familiar, os que supostamente imaginam receber cargas espirituais, que são visitados por fantasmas. Há também aqueles que são behavioristas, né? Os que acreditam que vivem com estímulo indutivo comportamental. E a questão é o que é verdade e o que não é. O que é fato e o que não é. A ciência já nos provou através da genética que nós herdamos sim traços fisionômicos, que nós carregamos sim heranças orgânicas. E do ponto de vista da psique, foi Freud, na sua psicanálise, quem desenvolveu a teoria da introjeção dos modelos parentais, que de forma assim bem simplificada, ela trata de referências que se instalam em nosso subconsciente e que nós acabamos sendo levados a reproduzir, e muitas vezes sem desejar, comportamentos que foram herdados daqueles com os quais nós convivemos. Na teologia judaica isso aparece, porque essa crença de que pais transmitem influências sobre os filhos está presente. A teologia moral de causa e efeito aparece com esse viés parental, e nós herdamos isso também na nossa teologia cristã. Mas isso é mito? Isso é verdade? Na Escritura nós encontramos esse texto de 1 Reis e muitos outros, que fala da história do rei Acasias, rei de Israel. E essa manhã, tendo ele como ponto de partida, eu queria meditar com vocês nessa mensagem que eu intitulei Não Vale a Pena Ver de Novo. Mas eu não quero avançar se ele convidar um instante de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, as nossas histórias às vezes se tornam uma cópia da dos nossos pais, dos nossos avós, e tanta gente sofrendo porque repete um papel que não é seu, porque encarna uma história que não é sua, porque herda decisões que não tomou e sofre na vida e vive subjugado a esses pesos e vive obrigado a seguir esse karma. E essa manhã, desnudos de todo preconceito e achismo, queremos nos entregar à palavra que lê o nosso íntimo, prescruta as nossas ambiguidades. Queremos nos entregar ao Teu Espírito para que Ele nos visite e acenda em nós a Tua palavra, para que compreendemos, possamos também praticá-la. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Acasias foi rei de Israel em 919 a.C. E ele assume como rei em Samaria, sendo sucessor do seu pai, que foi o rei Acabe. Agora, para você entender a história de Acasias, você precisa fazer uma investigação, mesmo que simplista, genealógica, na sua história. Ele, como eu disse, é filho do rei Acabe e tinha por mãe uma mulher chamada Jezabel. Esse nome Jezabel você já deve ter ouvido, mas talvez não saiba ligar a figura à sua descrição. Acabe, que era o pai de Acasias, ele foi o 7º rei de Israel e foi um dos piores que existiu. Aliás, Israel parecia muito com o Brasil. Ele tinha sequência de governantes desastrosos, cada um que vinha era pior do que o outro. E esse Acabe está entre os piores, pelo menos entre os 3 piores, com toda certeza. Era um homem politicamente forte, mas moralmente fraco.
e recebia uma influência muito forte da sua esposa, o que o fez praticar a idolatria, e não só praticar, mas influenciar para que toda a nação de Israel o fizesse, o que se constituiu depois a vara de correção e da justiça de Deus sobre ele. Veio a morrer num combate quando estava lutando com a Síria. Jezabel é uma mulher da terra de Sidom, na Fenícia, e ela se casou por interesse, porque era necessário harmonizar a região da Fenícia com o reino do norte de Israel, e portanto, por questões políticas e econômicas, esse casamento se deu. Mas depois de casada, ela continuou adorando os deuses fenícios. Aliás, não só continuou adorando, mas pegou verba pública para financiar os cultos politeístas e bancar 450 profetas de Baal, que é uma divindade cananeia, e também 400 profetas da deusa Azerá. A Jezabel é uma mulher perversa, ardilosa, e uma mulher influente. E o seu objetivo, montando essa estrutura religiosa na nação de Israel, era justamente que o povo se tornasse um povo politeísta, e que Jeová, o Deus de Israel, fosse mais uma das divindades de um panteão. Ela morreu tragicamente, foi assassinada e jogada da janela do seu palácio. Seu corpo se estraçalhou no chão, os seus restos foram comidos pelos cães, conforme a profecia do profeta Elias. A Jezabel é protagonista daquele episódio de Elias, com os 450 profetas de Baal, que Elias faz descer fogo do céu e dá cabo daquela gente. Pois bem, com essa descrição, você pode agora pensar nos contornos da vida de Acasias. Você pode melhor entender qual é a ambiência cultural, quais são as influências familiares sobre as quais esse homem se desenvolve, quais são as práticas religiosas que o cercam, e quais são os valores morais, quais são os valores éticos sobre os quais ele cresce. O mosaico agora nos permite fazer uma avaliação mais isenta. E a primeira coisa que me vem à mente quando eu leio esse texto de 1 Reis é que não vale a pena ver de novo. Porque a história de Acasias, que você pode depois ler melhor no primeiro capítulo de 2 Reis, aí na sequência da sua Bíblia, é uma repetição da história dos seus pais. A sentença de morte que vem contra ele é por conta da idolatria. Acasias sofre um acidente na sua casa, ele cai do telhado e fica profundamente ferido, e portanto ele manda alguns mensageiros do seu reino para consultar uma divindade cananeia, e no meio do caminho eles são interceptados por Elias. E Elias disse: vocês vão para onde? Disse: não, nós estamos indo consultar o Deus Baal-zebu para sabermos se o nosso rei vai sarar ou vai morrer. Aí Elias disse: vai morrer. Porque será que não há Deus em Israel para ser consultado? Pois diga a ele que ele vai morrer. E assim aconteceu. E eu tenho uma questão para colocar para você essa manhã. Você é o protagonista da sua história, ou você é um coadjuvante? Você assume a sua individualidade, ou você se percebe uma multidão de entes psicológicos que estão incorporados na sua personalidade, mas não fazem parte de você? Você se sente assombrado por fantasmas que vieram da casa dos seus pais? Ou se sente uma vítima desse karma espiritual?
ou para usar uma linguagem teologicamente correta, mas é incorreta, você é vítima de uma maldição hereditária? Você se percebe singular ou você está lutando contra um modelo familiar que se interpôs? E mesmo não querendo, você ainda é o mesmo e ainda vive como os seus pais. Eu queria meditar com você sobre esse texto muito sucinto e, sobretudo, lhe dizer que não vale a pena ver de novo essas histórias, nem reeditar tragédias. E eu estou certo que você precisa hoje assumir o roteiro do filme da sua vida. Não faça um remake, porque essa série ela não produz nenhum tipo de audiência, mas mata as pessoas. Quero compartilhar com você um pouco, e se você quiser pode acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos estar abordando o texto. Se você quer se libertar, meu irmão, dessas heranças familiares, se você não quer repetir histórias que aconteceram na sua vida familiar, com o seu avô, com a sua avó, com a sua mãe, eu queria lhe dar hoje 3 conselhos. O primeiro deles é que não existem determinantes existenciais, a não ser aqueles que eu mesmo escolho. Veja aí o verso de número 51. E Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos sobre Israel. O texto diz que Acasias herdou o reino de seu pai Acabe. E era muito comum os filhos, sobretudo os primogênitos, herdarem o reino do pai. Aconteceram exceções, como o caso de Jeú, mas foram poucas. E o filho, querendo ou não querendo, tinha que ser rei. Sendo preparado ou não para aquilo, tinha que ser rei. Tendo habilidade ou não de fazer aquilo, tinha que ser rei. Mas eu quero questionar com você que esses determinantes existenciais, eles podem ser quebrados. E eu vejo que muitas pessoas se sentem como tendo um roteiro que foi pré-escrito e um papel que se sente obrigado a desempenhar. Olha, você tem que ser médico. Por quê? Porque papai era médico, vovô era médico, na nossa família só tem médico, você vai ser médico. Mas eu não tenho nenhuma habilidade para a medicina. Eu próprio, meu pai gostaria muito que eu fosse médico, mas eu seria uma tragédia, porque eu não posso ver sangue. Quando eu vejo sangue eu fico tonto. Isso já melhorou muito de tanto visitar UTI, ver doentes, mas quando eu era adolescente isso era uma tragédia. Imagina ser médico. Você tem que ser advogado, porque o negócio da nossa família foi todo construído em cima de escritório de advocacia, portanto você tem que ser advogado, é um determinante existencial. Você tem que ser empresário, porque na nossa família existem muitos empreendedores, e todos são empresários, e você também tem que ser empresário. E você se sente fadado a repetir um modelo. Mas isso é uma tragédia, meu irmão. Eu tenho que ser funcionário público, porque na minha família todo mundo é funcionário público. Aí o sujeito não tem a obstinação, a disciplina necessária para passar num concurso, e a vida fica amarrada. E ele passa 20 anos sendo reprovado em concursos públicos, porque ele tem que ser funcionário público. Da família dele todo mundo é. E aí ele se sente fracassado na vida. Ele se sente desencorajado a pensar num outro projeto, numa outra coisa, porque existe um determinante existencial sobre ele. Mas eu quero lhe dizer que quem vai fazer essa escolha é você. É você quem vai desenhar aquilo que vai ser a sua vida. Não se submeta a isso. Pressões familiares que
se torna um target. Marcos, você tem que ser rico. O seu irmão é rico, o seu primo é rico, o seu tio é rico, o seu pai é rico, e você tem que ser rico. E para ser rico você tem que viver a vida deles e não a sua. Isso é trágico, meu irmão. Você está sendo vitimado. Você tem que ser famoso, porque na sua família todo mundo de alguma forma foi exposto às mídias. Você tem que se tornar uma personalidade midiática. Você tem que sair no jornal, na coluna social, porque na sua família todo mundo é famoso, menos você. Você tem que ser o melhor, porque da sua família todo mundo passa em primeiro lugar, todo mundo chega no topo de presidente da empresa, e aí você quer ser cantor. Pronto, uma vergonha para a família. Você quer ser poeta, você quer viver de poesia, uma desgraça. Todo mundo na sua família é diretor, é presidente, é gerente, e você quer ser poeta. Uma tragédia. Olha como eu encontro gente assim, vivendo esses determinantes. Você tem que fazer um bom casamento, mas não é um bom casamento que lhe traga alegria conjugal, que lhe traga cumplicidade relacional. Não, você tem que fazer um bom casamento no sentido de casar com uma mulher rica, uma família boa, que tenha um bom sobrenome. Você tem que casar com um homem que lhe dê uma perspectiva na vida e lhe deixe um patrimônio para você aumentar a nossa per capita. Eu tive um sócio no passado que, quando falava comigo, dizia assim: estou muito preocupado com a per capita da nossa casa. Eu ficava pensando: meu Deus, esse homem não é um pai, ele é o ministro da fazenda dentro de casa. Vai ver que até que ele empresta dinheiro para o filho, cobrando um juros mais acessível, porque o sujeito tem que fazer um bom casamento. Eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã, meu irmão: não se torne herdeiro de uma vida que não é sua. Não sucumba a esses determinantes existenciais. Não assuma um negócio que não é seu. Quanta gente eu vi assumir os negócios dos pais e destruir o negócio. Nós, na década de 80, sobretudo, vivíamos muito isso no Brasil. Eu que trabalhei em banco, quantos bancos eram bancos familiares, inclusive o falecido Banorte. E por total falta de gestão, por ser uma empresa familiar, o banco acabou quebrando. E quantas empresas quebram porque a gestão é familiar? Não, esse é o negócio da nossa família. Quando acontece como um Antônio Hermílio, que tem vocação para o negócio, ele multiplica por 100. Mas quando não acontece, o desastre é iminente, porque esse negócio não é seu, porque você não é bom nisso. Não se submeta a esses determinantes existenciais, porque a escolha quem faz é você, meu irmão. Não vale a pena ver de novo algumas histórias que já se sucederam na nossa casa. Como eu escuto as pessoas dizendo: eu não queria isso para mim, pastor, mas eu acabei vivendo a história da minha mãe. Eu não queria isso não para mim, pastor, mas eu acabei tendo que me tornar o herdeiro dessa história, desse background familiar que eu nunca pedi para mim. Vira quase que um karma. E eu me lembro do texto dos discípulos perguntando a Jesus: mestre, quem foi que pecou? Foi o pai ou foi a mãe desse cego de nascença? Essa teologia já existe no judaísmo desde sempre, e nós a reeditamos com o nome de maldição hereditária. Jesus disse: nenhum nem o outro. As histórias são individuais, as pessoas constroem o seu caminho sobre a terra. Não foi porque o pai pecou que ele nasceu cego, nem muito menos pelos comportamentos ou pelo temperamento da mãe. As histórias não estão associadas, mas sobre a individualidade de cada um virá, sim, o poder de Deus, a glória de Deus. Muito mais do que perguntar por que isso aconteceu, você deve perguntar: para que isso aconteceu? Ah, como as pessoas ficam presas, olhando para o passado, repetindo as suas mesmas histórias, que já são reeditadas na família há
tanto tempo e ficam se perguntando por quê, por quê, por quê. Para de perguntar por quê, pergunta para quê. Porque para quê é para frente. O que eu posso fazer a partir disso? Se você se tornou o herdeiro de um determinante existencial e familiar, em vez de agora você ficar se culpando e se martirizando e perguntando por quê, pergunte para quê. Pegue isso que você tem e veja o que dá para fazer com isso na vida. Talvez seja preciso abandonar esse projeto, largar essa história. Talvez você possa arrumar, melhorar. Mas é importante, é fundamental que você entenda que o roteiro não veio pronto. As páginas do livro estão em branco. É você quem vai escrever. Acasias podia ter dito: eu não quero ser rei. Não é pelo fato de você ter sido rei, o meu avô ter sido rei, o meu bisavô ter sido rei e o meu tataravô ter sido rei, que eu vou ser rei, não quero ser rei. Portanto, você tem a opção de dizer: eu não quero repetir essa história, eu não quero andar nessa trilha, porque eu sei que não vale a pena ver de novo. Segunda coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, é que cada um vai construir o seu próprio caminho no chão da vida e por ele será responsável. Veja aí o verso 52. Ele praticou o que é reprovável diante do Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Acasias não só herdou a função do pai, que não era sua, como também ele reproduziu o mesmo modelo. Porque ele podia ter herdado o trono, mas podia ter sido um rei diferente. Às vezes, nós herdamos coisas que nós não queremos. Mas se isso aconteceu, nós temos uma chance de fazer de outra forma. Nós temos a possibilidade de corrigir equívocos que nós percebemos. Nós temos a possibilidade de rever comportamentos que nós denunciamos. Nós temos a chance de escrever esse texto com um roteiro novo. Mas o que o texto me diz aqui é que ele praticou, andou nos caminhos do pai e da mãe, fazendo justamente as mesmas coisas. E talvez isso tenha acontecido porque Acasias era um homem sem sonhos. Como é que você pode utilizar melhor o que você recebeu de Deus? Com seus talentos, com as suas características. Quais são os seus sonhos, meu irmão? Ou você está sonhando o sonho de outra pessoa? Ou você até hoje está sonhando o sonho do seu irmão, que a sua mãe gosta mais dele porque ele é mais bem sucedido que você, porque ele fez um casamento melhor do que o seu, porque os filhos dele estão num colégio melhor do que os seus, e aí você se tornou esse personagem da vida sem nenhum tipo de ambição e sem nenhum tipo de sonho e sem singularidade. Você não tem alma, a sua alma é do outro. Como é que faz? Qual é o mapa que você tem para construir a sua vida, ou você está andando pelos mapas dos outros? Chega de seguir mapas, faça mapas. Qual é o seu roteiro? Qual é o seu plano? Qual é o seu projeto? Como é que você quer construir a sua história? Ou será que o seu plano é copiar o plano do outro? O seu grande desafio na vida é reproduzir a história do outro, é andar nos caminhos que o outro já andou. Faça trilhas novas. Ouse. Ande por caminhos que ninguém andou, se arrisque. Não há problema nisso, não é pecado. O que precisa ser rompido em você para você cair nessa estrada? Acasias era dependente
mesmo dos pais mortos. Ah, como eu encontro gente que ainda depende do pai e da mãe que morreu. Ah, se papai estivesse vivo. Ah, se mamãe estivesse viva. E continua no caminho que não é o seu. Ou talvez eles estejam vivos e aí é pior, porque a influência é maior. E você não consegue romper. É uma dependência financeira. É filho com 30 anos e dependendo da mesada do pai. Dependendo que o pai complemente o pagamento do aluguel. Dependendo que o pai pague o seguro-saúde. Dependendo que o pai pague a escola do filho. Olha, você está vivendo uma vida para ser bancado por outro. Quando é que você vai quebrar e romper e cortar isso e andar no seu próprio caminho? É filho dependente emocionalmente de pai e de mãe. O sujeito de 40 anos precisa da opinião da mãe para saber se deve fazer isso ou não deve. Isso é uma vergonha, meu irmão. Se eu fosse sua mulher, eu me escondia dentro de casa. Como eu vejo isso? As mulheres me procuram, pastor, é porque o fulano, ele não consegue fazer nada se a mãe não aprovar. E talvez você, mãe, olha, misericórdia. E talvez você, mãe, seja invasiva demais. Você se mete onde não é chamada. Deixa seu filho fazer a história dele. Deixa ele trilhar no caminho dele, por favor. Ah, pastor, mas o meu menino vai bater na cara da parede. Quantos anos o seu menino tem? 55, pastor. Mas eu tenho tanto medo que ele se machuque. Deixa esse infeliz quebrar a cara, meu irmão. Ele quer quebrar uns 2 dentes, ficar com as 3 cicatrizes, ele acerta. Ele se torna homem. Mas não, uma dependência. O meu menino, e o sujeito não consegue mais fazer nada se papai não aprovar. Porque o que é que meu pai vai pensar disso? Um dependente emocional. O outro é dependente espiritual. Ele não tem vida com Deus. A vida com Deus dele é da mãe. É do pai. E pior quando o pai é pastor. Aí é uma desgraça. Eu tenho muito medo com Gabriela para ela não carregar esse estigma de que é filha de pastor. Ela não é filha de pastor, ela é filha de Charlito e de Fabiano. Pastor é um acontecimento na minha vida funcional, é só a função que eu tenho aqui entre vocês. E nada mais. É só que é uma função diferente. Mas não é nada demais. Não existe aqui nenhuma eleição suprema, eu não sou nenhuma pessoa diferente para exercer essa função. Tem funções aqui que se não forem exercidas não acontece nada. E talvez você não dê tanta relevância a ela. E quando existe essa dependência espiritual é horrível. Sabe por quê? Você terceiriza a sua vivência e a sua experiência com o sagrado. O outro fica sendo de Deus por você. E você diz, não, vai lá, seja de Deus por mim, ora por mim, pai, ora por mim, mãe, lê por mim a Bíblia, mãe, pai, vive por mim, encarna por mim a fé, cresce por mim, se envolve por mim, caminha por mim. Você está assim, meu irmão, vivendo na sombra do seu pai, da sua mãe, do seu avô que era pastor, que fundou a igreja, não sei o que das quantas. A sua família é dona de um latifúndio espiritual. E como existe igreja que família é dona? Capitania hereditária, passando de diácono para diácono, e o pastor lá escravizado àquela coisa. Você está vivendo isso? Ou a sua dependência intelectual, você não consegue nunca fazer escolhas, tomar decisões, ou pensar as suas próprias ideias. Você depende da sua mãe que é doutora, e a sua mãe é doutora e acabou. Eu lá em casa estou morto, né? Porque tem uma doutora, a sogra é doutora. Então eu estou cercado de doutores por todos os lados. E você é o pai, escreveu 5 livros, é um sujeito famoso, se tornou uma referência, e você se sente subjugado. Toda ideia sua é boba, você joga fora, você tem medo de compartilhar, porque alguém é mais sábio, é mais profundo do que você. Olha, você é o que você é, meu. Se assuma como você é, porque é preciso coragem para você caminhar. O texto diz que Acasias andou nos mesmos caminhos da mãe Jezabel e do pai Acabe, fez as mesmas trilhas, seguiu o mesmo roteiro. Não só ele herdou o que não era seu, mas ele construiu de forma perversa a mesma história. Eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã, meu irmão, não vale a pena ver de novo essa história. Não reedite isso, porque precisa coragem para romper.
Acasias podia ter construído um outro caminho, mas ele não teve coragem para dar o primeiro passo e romper. Tenho sempre usado o exemplo de que a vida é uma maratona. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Não importa se você começou mal, você pode até ter começado mal. Você pode até ter sido herdeiro de uma história que não é sua. Você pode ter incorporado um personagem que não é você. Você pode viver por valores e princípios que você não abraça. E isso cria inclusive uma dicotomia dentro da sua alma, um conflito profundo. Pode ter até acontecido isso, mas a maratona ainda está na metade. E só termina quando acaba. Você ainda tem mais 20 quilômetros para mudar essa história. Porque mais importante do que como você começa é como você termina. Amém, gente? Mais importante é como você termina. Termine bem. Pode não ter começado tão bem, mas termine bem. Mude no meio do caminho o mapa, troque o GPS, altere a rota. Pegue o livro, rasgue e reescreva uma página diferente. Tome alguma atitude, se enfrente a você mesmo, corra todos os riscos, sem os quais você apenas vai andar por caminhos já trilhados. E eu também conheço tanta gente que rompeu com esses modelos. Conheço tanta gente que disse: eu não quero isso. Eu tenho um irmão muito querido, que é irmão de coração, que também já foi meu sócio, e ele vem de uma família muito conturbada. Ele vem de uma família em que os filhos sofrem muito as consequências do desarranjo dos pais, mas ele parece ser um braseiro em meio a uma fogueira que se apagou. Ele parece ser um candeeiro colocado, como diz Jesus, em cima da prateleira, iluminando aquela casa, porque ele quebrou com todos os caminhos dos seus pais e decidiu que ia andar de forma diferente. Acasias escolheu andar no caminho de Jezabel. Ele decidiu repetir a história de Acabe, mas isso não precisa acontecer com você. Agora, meu irmão, se acontecer, por favor, também não fique culpando os outros por aquilo que você se tornou, porque as escolhas são suas, porque cada um vai construir o seu próprio caminho no chão da vida e por ele vai ser responsável. Portanto, não culpe pai nem mãe por aquilo que você se tornou, porque você é o responsável. E isso é um outro problema na vida. O sujeito vem conversar comigo e aí me conta a sua tragédia, e aí no fim eu digo: sim, meu irmão, e o que é necessário agora para a gente mudar isso? Eu não posso mais, porque eu já me tornei isso. Eu sou vítima desse ambiente doente, insalubre no qual eu nasci. Eu digo: ah não, aí você está equivocado. Me desculpe, eu reconheço que a sua história realmente é uma história difícil. Eu reconheço até que você pode ter sido vítima das circunstâncias. Eu reconheço que você carregou pesos e heranças que não eram suas, mas também eu quero lhe dizer uma coisa: você pode romper com isso agora. E obviamente não é fácil, mas é possível. É gente que não deu certo e diz assim: eu não dei certo por causa do meu pai. Ah, eu sou assim por causa do meu avô. Ah, pastor, eu me tornei essa pessoa por causa da minha mãe, que era uma mulher inafetiva, que minha mãe foi mãe solteira, e porque minha mãe engravidou, e aí eu repeti a história dela e saí quebrando com tudo. Eu sou assim porque meu pai era alcoólatra, eu me tornei alcoólatra também. Não, meu irmão, me desculpe. Você pode romper, e se você não romper, você é responsável, porque foi você que andou nos caminhos do seu pai com seus próprios pés. Portanto, é possível. Não se torne também refém dessa ideia de que o responsável é o outro. Isso é um sofisma, isso é um engano na sua vida. E enquanto você não reconhecer que a responsabilidade é sua e que os caminhos são seus, você vai ficar a vida inteira vivendo isso.
e culpando o outro, e culpando o pai, culpando a mãe, culpando o avô, e culpando o tio, e culpando o primo, e culpando a mulher, e jogando a culpa no chefe, e o nosso negócio é transferir responsabilidade, e nunca se resolve. Por isso que o reinado de Acasias durou tão pouco, foram só 2 anos, porque ele andou nos caminhos dos pais, e veio sobre ele circunstâncias que o envolveram da mesma forma na idolatria, e o castigo também veio. Você vai aguentar até quando bancar essa história? Você vai arrotar essa história, essa azia familiar até quando? Quando é que você vai romper com esse modelo? Ah, pastor, mas eu já passei dos 40, já passei dos 50, eu já sou avó. E daí, meu irmão? O dia sobremodo oportuno é hoje. Hoje é o dia de você tomar decisões, promover mudanças hoje. Faça isso hoje. Você vai bancar isso até quando? Até destruir completamente a sua vida, por ter vivido uma história que não faz parte de você. Eu quero lhe dizer uma coisa: não vale a pena ver de novo essa novela. E em último lugar, eu quero lhe dizer que você é definido pela consciência que carrega e pelas ações que encarna. Veja aí o verso 53. Dedicou o seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido. Olha, o que define você são 2 coisas: é a consciência que você carrega e as ações que você materializa no chão de cada dia. Isso é o que define quem você é. Veja que profunda contradição havia na vida de Acasias. Acasias é um homem politeísta governando uma nação monoteísta. Eu sei que em nossos dias nós percebemos essas contradições nos políticos, é muito comum. O sujeito é de direita hoje, amanhã ele sai candidato para um partido de extrema esquerda. Hoje ele é neoliberal, amanhã ele é de centro, depois ele vai migrando. Isso aí é muito comum. Mas eu quero lhe dizer que essas transições na vida, elas são muito perigosas. E esse é o caso de Acasias, porque a consciência que ele carregava não era uma consciência de Deus, do Deus de Israel. E por conta disso, ele vivia, ele materializava, ele era protagonista de uma história que não se rendia nunca a Deus, que não se entregava nunca a Deus, que não se lançava nunca em Deus, que não mergulhava profundo nunca em Deus. E como eu encontro gente vivendo isso, que nunca se entrega, que nunca mergulha, que nunca se lança, que nunca abraça a fé que escolheu para si. Olha, é mais honesto você ser ateu, meu irmão. É mais honesto você se entregar a qualquer prática ou qualquer ideologia, contanto que você a abrace, do que você ficar nessa ambiguidade, nessa vida dúbia, nessa existência morna que nunca se compromete com nada. Ou você é ou você não é. Não há espaço para o talvez em Jesus e no Evangelho. Está lá Acasias, vivendo sem consciência, praticando uma espiritualidade que lhe faz mal. E quando manda os mensageiros para consultar a divindade mesopotâmica, cananeia, é interceptado por Elias e diz: onde é que vocês vão? Não, o nosso chefe caiu do telhado, quebrou a bacia, está lá todo esmagalhado, não sabe se vive, se morre. A gente vai consultar, a gente vai jogar um búziozinho ali, a gente vai botar uma carta para ver o que é que sai, vai ler o horóscopo. Seja honesto, meu irmão. Se você é místico, seja místico, se assuma como místico. Se você quer viver seguindo divindades e sendo um articulador do sincretismo, seja.
Mas não diga que é do Evangelho, nem abrace a causa do Evangelho, nem se entregue na prática do Evangelho, porque se você assim desejar, tem que ser por inteiro. Amém, gente? Não dá para ser por pedaço. Como eu encontro gente repartida, que não sabe se entra, não sabe se volta, não sabe se vai, não sabe se crê, não sabe se não crê, não sabe se compromete, não sabe se não se compromete, e fica vivendo numa agonia. Aí ele liga para mim: pastor, eu posso fumar? Eu não posso. Meu irmão, fume, eu não tenho nada a ver com isso. Pastor, eu posso fazer tatuagem? Eu não posso. Faça na cara logo um dragão, meu irmão. Isso é um problema seu. Você acha que Deus vai se envolver com essas idiotices? Por favor. Pastor, posso tomar uma cerveja? Eu não posso. Meu irmão, a Bíblia diz para não beber vinho. Cerveja não fala nada. Não é verdade? Por favor, meu irmão, não fique me consultando, porque você fica nessa vida medíocre, achando que o sagrado está se importando com aquilo que você faz e não com aquilo que você encarna como verdade na vida, e você fica nessa existência policiada dessa divindade louca, maluca, obsessiva, que está na esquina esperando você cometer algum deslize para pegar você. Você está vendo, você não vale nada. Que isso? Isso é loucura, meus irmãos. Por favor. Por isso que o apóstolo fala que nós devemos ter fé e boa consciência. Fé e boa consciência. E diz mais, diz: alguns que negligenciaram a boa consciência naufragaram na fé. 80% dos problemas que me trazem, se tivesse boa consciência, se resolviam, não precisava nem me trazer. Bastava boa consciência para resolver as questões. E aí surge uma pergunta: qual é a gambiarra que você faz na vida? Você está fazendo gambiarra, meu irmão, para harmonizar a sua história, e você sai para viver o seu personagem, você faz gambiarra na alma, você vai vivendo essa existência fraudulenta, mentirosa, dissimulada. Me conta, como é que acontece com você? Qual é a gambiarra que você fez? O sujeito faz uma tatuagem, aí quando chega no tatuador, ele diz: agora faz aqui escondido, para lá na igreja ninguém ver. Que coisa mais ridícula. E você não se assume, e você não encarna os valores do Evangelho, está preocupado apenas com aquilo que aparece. É uma existência performática, é uma fé de exposição. Você está se candidatando a ser pastor de alguma coisa, tentando viabilizar o seu ministério, e aí por conta disso você tem que ter uma estética irreparável. Isso é uma desgraça. Quem não encarna o que crê vira teórico, e quem não crê e não encarna vira hipócrita. Essa é a tragédia da vida. E Acasias, ele dedicou o seu culto a Baal, que era em quem ele acreditava, que era em quem a mãe acreditava, que era em quem o pai acreditava. E o seu culto, meu irmão, você entrega a quem? Pastor, eu entrego ao Senhor. É mesmo? Você acha que culto é isso aqui? Você acha que Deus precisa disso aqui? Você acha que quem se beneficia com isso aqui é Deus? Olha, meu irmão, o culto é a vida. O culto começa quando você sair naquela porta ali. O culto é do samaritano, vendo lá o cara todo quebrado, alatanhado. Aquilo ali é do culto, e ele não percebeu. Ele tinha saído do culto, entre aspas, da celebração individualista, egoísta, alucinógena. E quando ele desceu para Jericó, estava o culto lá caído no chão, mas ele não percebeu, porque ele estava completamente entorpecido. E qual é o seu culto? Seu culto é esse aqui? Olha, mano, quando você sair ali, o culto começa. Lá fora tem gente morrendo, tem gente doida, tem na sua casa gente que está quebrada, tem gente deprimida, tem gente viciada, tem gente agonizando do seu lado, e você diz: não, eu já fui no culto. Olha lá o seu vizinho agora deprimido, você não bate na porta dele nem para saber se está vivo ou está morto. O culto está do seu lado, mas o seu culto é isso aqui, fechado, só tem uma janelinha ali para entrar a luz, para ninguém lhe ver. Você sai e bota a Bíblia na bolsa, para ninguém perceber que você é crente. Aleluia.
Aí o sujeito me diz: já paguei minha obrigação, já fui no culto, pastor, hoje. Agora estou com o meu domingo todo liberado. Que desgraça. Seu culto é uma tragédia. Que coisa horrorosa. Se eu fosse Deus, não recebia hipótese alguma, porque não é expressão da sua alma, não reflete o que diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Coisa boa, eu fico torcendo que chegue o momento de estar com vocês e de juntos nós celebrarmos ao nosso Deus. É muito bom, é muito gostoso, mas meu irmão, o culto não é só isso aqui não. O culto de Acasias é do culto que ele prestava às divindades pagãs da Mesopotâmia. E às vezes nós nos tornamos cultuadores do paganismo, porque não precisa você se ajoelhar no pé da estátua não, meu irmão. Não precisa você se ajoelhar no pé de Maria não. Não precisa você se ajoelhar no altar de alguma divindade não. A sua vida já é o culto e já prova se você é cristão ou é pagão. É como você vive, é como você encarna as práticas do Evangelho, quais são os valores que você carrega na sua consciência. É isso que define quem você é. Que define quem você é não é o bairro que você mora, não é o sobrenome que você tem, não é o cargo que você ocupa na sua empresa, não é a formação intelectual que você alcançou. Isso não diz nada sobre você diante de Deus, mas diante de Deus diz quem você é de verdade, por quais valores você caminha, sendo honesto. O publicano bateu no peito e disse: eu sou miserável e sou pecador, e me enxergo e me encaro dessa maneira. E voltou justificado. Mas o outro, que tinha uma falsa idealização de si mesmo diante de Deus, foi o que voltou vazio, porque se julgava ser merecedor, pertencente à classe dos fariseus, quem sabe era destacado na sociedade, reconhecido, bem casado, entre aspas, que o que mais tem é casamento agonizando, gente morrendo, relações insalubres, perversas, e o sujeito no domingo de mão dada com a mulher rindo na igreja. Ou você pensa que eu não sei, que eu olhando já não percebo? Casamento de anel no dedo, mas não tem aliança no coração. Tem aliança no dedo, mas nunca fez pacto na vida. Nunca abraçou o outro, só entrelaçou perna, mas não entrelaçou a alma. Meu querido, esse é o perigo de você viver um personagem, é um estelionato. Quais são os valores que fazem parte da sua vida? Porque esse é o problema de Acasias. Não só ele herdar a posição do pai, mas construir a mesma história baseada nos mesmos valores, os mesmos princípios. Qual é a sua consciência no Evangelho? Porque a sua consciência vai refletir os valores que você encarna. Não dá para ser meio, meu irmão. Jesus não tem nenhum compromisso com um cara que é metade, meio crente. Eu sou meio crente, eu sou meio salvo, pastor. Eu sou meio sal, meio santo. Eu não sou assim santo inteiro, eu sou meio santo, eu sou meio leal. Você queria casar com uma mulher meio leal, meu irmão? Você, mulher, você queria casar com um marido meio fiel? Queria. Meio honesto, eu sou meio honesto. Eu sou meio puro. Não existem metades no Evangelho. Ou você é, ou você não é. Porque você se torna aquilo que você carrega na consciência. E se não está na consciência, nunca se materializa na vida. Essa é a grande desgraça da religião. É que você pode decorar a Bíblia inteira, mas isso nunca vai se materializar como paz e como bem para o outro e para você, porque é apenas teoria gravada no HD da sua mente, mas nunca se tornou realidade de princípio no seu coração, materializado na vida, que é o que tem valor, porque o que não se encarna não serve para nada. Olha, eu queria lhe dizer que você e eu somos chamados a ser protagonistas na construção das nossas histórias, não coadjuvantes. E quero lhe dizer que eu tenho, como pastor, testemunhado muitas tragédias
familiares, porque as pessoas escolhem repetir papéis que não são seus. Aí repetem o modelo de casamento dos pais, mas o casamento dos pais era uma desgraça, ele repete uma desgraça. Aí herdam os vícios que são da mãe, mas a mãe tinha um comportamento horroroso, e aí ela incorpora também o mesmo comportamento horroroso. É um karma que está sobre ela, e não percebe que essas heranças às vezes são subconscientes, como disse Freud. Essas introjeções de valores, e nós até abominamos aquele comportamento, detestamos, mas inconscientemente produzimos as mesmas coisas. Eu vejo pessoas que se casaram com uma cópia do pai, o sujeito se casou com a cópia da mãe, e ele não percebeu que isso é um remake que está rodando no software da sua consciência. Ele não percebeu. São histórias que parecem ser fadadas à desgraça. É gente que vive no adultério, é gente que vive com o coração iracundo, é gente que se estabeleceu na vida baseada em futilidades, em ociosidade. São pessoas que reproduziram modelos profissionais equivocados. Olha, são sempre as mesmas histórias. E os nossos filhos sofrem porque nós não lhes damos espaço de ser o que eles querem. Nós não os incentivamos a abraçar aquilo que eles amam. Achamos que se eles forem aquilo que nós desejamos, aí sim é que eles serão felizes. E se torna uma desgraça. E você pai, você mãe, tome cuidado para não esmagar a personalidade do seu filho. Tome cuidado para você não esmagar os sonhos do seu filho, você inviabilizar a história dele com a sua opinião, com os seus achismos, querendo que ele seja uma cópia sua, ou quem sabe de alguém que você conhece, da sua família, que aos seus olhos é bem sucedido, mas não aos olhos dele. Receba, acolha, deixa ele viver, deixa ele respirar. E famílias que parecem casas que são mal assombradas, as pessoas ficam gravitando em torno da entidade familiar que se tornou, às vezes, o avô, a avó, o pai, a mãe. Aí o sujeito fica: que vai ser de mim quando o papai morrer? Não vou ter mais vida, vai se acabar tudo. Quando a mamãe se for, acabou-se a minha história. Você conhece gente assim? Que está já na vida adulta, casado com filho e gravitando em torno daquela entidade supranatural que se tornou aquela pessoa da família. Aquela relação adoecida, e o sujeito fica com medo que o outro se vá na vida, porque se ele for embora, vai destruir a minha vida por consequência. Por favor, rompa com isso. Não vale a pena ver de novo essa história. É na liberdade de agir e é na consciência de ser que está a chave para a sua libertação. Na liberdade de você agir e na consciência de você ser é que está a cura da sua alma. Por isso João disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sei qual é a sua história, não sei se você é vítima desse destino que você supostamente imagina como um determinante existencial, que você imagina que é um karma herdado, que você acha que não tem escolhas, como Acasias, você tem que ser rei. Por favor, não imagine isso. As páginas da sua história estão em branco. Escreva aquilo que você deseja. Não sei se você está fazendo o mesmo caminho da sua mãe, você está andando nas mesmas trilhas do seu pai. Não faça isso. Reveja quais são os seus sonhos. Revisite o seu coração. Seja reverente para com os seus sentimentos.
E eu não sei se você vive essa aflição de ser ambíguo, de ser partido, de ser metade. Você está aqui, mas não está. Você carrega uma Bíblia na mão, mas não a carrega na consciência. E você vive essa existência mentirosa, fraudulenta, tentando harmonizar o sagrado e o profano dentro de você, para ver se Deus lhe aceita. Olha, meu irmão, quero lhe dizer, poupe o seu tempo. Jesus já lhe aceitou como você é, mas está desejoso que você se torne alguém melhor. Que você, encarnando os valores do Evangelho, receba graça e misericórdia para andar desembaraçado de tudo, e não enlinhado, tentando fazer com que Baal Zebu se entenda com Jeová Rafá. Isso é impossível. Não há comunhão da luz com as trevas. Em Jesus ou você é ou você não é. Em Jesus tudo é radical, tudo é extremo. Porque em Jesus tudo é apaixonado, tudo é intenso. É preciso cindir, é preciso romper, é preciso correr risco, é preciso ter coragem. Para você se encontrar com você, é preciso ter coragem. E você só é nele, porque fora dele nada é e nada existe. Porque tudo subsiste nele, toda energia gira em torno dele, fora dele tudo que existe é absurdo e contradição. Se perceba nele, se aceite nele, se mova nele, e você vai ver que os caminhos serão outros, as escolhas serão outras, os valores serão outros, os princípios serão outros, e o final da história será outro. Que Deus abençoe você nessa manhã, que caia sobre a sua consciência essa palavra do Evangelho, porque mesmo pregando no texto de 1 Reis, o que eu estou vos anunciando é a salvação e é o Evangelho. Que caia sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, que você reproduza o culto, não esse culto formal e racional, mas o culto de todo dia e de toda hora. Que a bênção do Senhor se estabeleça como eixo pivotal da sua vida, e que seja cerne na sua existência, e que te apaixone ao ponto de entrar nas tuas entranhas, e que produza radicalidade tal que te faça cindir com tudo, e mesmo andar na contramão, porque você foi amado, e porque você ama, e você sabe que não vale a pena ver de novo. Que o Senhor nos abençoe.